boa tarde a todos os presentes, né? Vamos aqui com mais uma aula de física. Hoje vamos falar da indução eletromagnética. Eu acho que essa seria uma das aulas mais interessantes, bom, pelo menos na minha opinião, por conta da, digamos, da aplicação. E também hoje eu trouxe algo de diferente, pelo menos diferente em relação a aulas anteriores, que eu trouxe um aplicativo, um programinha que vai demonstrar um fenômeno que eu quero comentar com vocês na aula também. Bom, de qualquer forma, é um conteúdo que eu acho bastante interessante de estar trabalhando. Mas antes, gostaria de fazer revisão das aulas anteriores. Aliás, sobre o experimento de Ørsted, acho que já é a segunda vez que eu estou fazendo a revisão disso, né? Porque não foi na semana passada e nem na semana anterior à semana passada. Foi na outra semana que eu tinha passado vídeo falando sobre o experimento de Ørsted. O experimento de Ørsted, ele é um marco, ele é muito importante porque ele mostrou a interação de corrente elétrica com o campo magnético. Então, tá ali até o GIF, né, que eu tenho mostrado todas as aulas. O que eu tenho ali? Eu ligo uma pilha, lembrando, ligando a pilha, então há passagem de corrente elétrica. Ali eu tenho uma bússola, que nada mais é um ímã que fica solto, se orienta o campo magnético da Terra. Quando liga a pilha, ou seja, passa a corrente próxima ali da agulha da bússola, ela desvia. Ela desvia, só desvia por conta de um campo magnético, então a conclusão é que existe uma alteração do campo magnético. Portanto, a corrente elétrica, de uma certa maneira, está gerando um campo magnético. E aí, todo o conteúdo que a gente teve na semana anterior, na semana passada, na semana anterior à passada, tem relação com esse campo magnético sendo gerado. Então, quando eu falei sobre o campo magnético gerado pela corrente elétrica, na espira circular, o condutor reto, estava estudando necessariamente, eu estava estudando especificamente esse campo magnético sendo gerado. E na última semana, ainda falou sobre força magnética. Então, a interação de uma partícula carregada com uma região que é um campo magnético, essa partícula, ela deflete. Ou seja, vemos uma clara interação de corrente elétrica com campo magnético. Especificamente, a corrente elétrica gerando um campo magnético. Daí, surge uma pergunta que eu não sei se essa pergunta apareceu na cabeça de vocês, mas eu diria que eu poderia ter feito essa pergunta para vocês nas últimas aulas. Se a corrente elétrica gera um campo magnético, como mostrou, né, o experimento de Ørsted, e o oposto, será que eu conseguiria gerar corrente elétrica através do campo magnético? O que vocês acham? Bom, se o professor está perguntando, né? Talvez consiga, talvez não consiga. Mas eu vou deixar essa perguntinha no ar. Eu vou deixar para responder. Pode falar. Posso estar bem errado, mas eu acho que sim. Você acha um palpite assim? Você está chutando ou você conhece alguma situação que você acha que tem a ver com isso? Eu acho que eu conheço uma, só não sei se é literalmente isso. Ah, é? Então tá. Guarda essa situação que daí depois eu vou perguntar para você de novo, que eu vou voltar com essa pergunta. Bom, mas essa pergunta, como eu disse, eu vou responder depois. Antes, a gente vai trabalhar um conceito que ele vai ser muito importante para a gente poder responder aquela pergunta ali. É o conceito de fluxo magnético. O que seria fluxo magnético? Eu vou chamar fluxo magnético quando eu estou analisando a passagem do campo magnético em uma região específica, por uma área pré-determinada. Eu chamo isso de fluxo magnético. 3 características vão influenciar esse fluxo magnético. São elas: a intensidade do campo magnético, a área da região onde eu estou analisando esse fluxo magnético e o ângulo com que esse campo magnético está exercendo sobre essa área. Daí nós temos uma equação para determinar o fluxo magnético. E essa equação é dada por essa relação mostrada aí no slide, é a nossa equação, onde temos φ é igual a B vezes A vezes o cosseno do ângulo. B, a intensidade do campo magnético. A é a área
onde eu estou analisando que o campo magnético está passando, e esse ângulo é um ângulo específico. É o ângulo, é o ângulo entre o B e um vetor que representa o vetor área. Esse vetor que representa o vetor área, ele é um vetor perpendicular à própria área. Então, essa figura mostra isso. Ó. Então, aqui eu tenho a superfície que eu estou considerando, né, de área A. Aqui eu tenho as linhas de campo magnético representado por essas setas B. E essa setinha N aqui vermelha é uma reta perpendicular ao plano. Então, ela fica erguida em relação ao plano. Então, se o plano está aqui, ó, se minha mão é o plano, essa seta seria essa reta que faz um ângulo de 90 graus com o próprio plano. É chamada de reta normal. A reta normal ao plano. Acho que vocês não conhecem, talvez conhecem, né? Mas na geometria, a palavra normal significa que faz ângulos de 90 graus, por isso a gente utiliza essa palavra normal. Bom, e a unidade de medida de fluxo magnético é chamada de Weber, em homenagem à pessoa que fez o estudo referente ao fluxo magnético. Bom, então o ângulo, ó, vou demonstrar aqui no slide, ó. O ângulo que deve ser considerado é esse ângulo aqui, ó. O ângulo entre a normal e o campo magnético. Tem exercício que dá o ângulo entre o campo e a superfície, mas não é o ângulo a ser considerado, tá? É o ângulo entre essa linha imaginária, a reta normal, e o campo magnético B. Eu trouxe um vídeo de um professor, um outro professor na internet explicando, e ali ele usa uma animação que vai ajudar a entender. Se eu tivesse o domínio sobre quadros digitais, eu mesmo poderia fazer a demonstração. Mas eu já assumo que eu não tenho. Só que tem esse vídeo na internet que vai explicar bem a respeito desse fluxo magnético. Para entender, então, o que é o fluxo magnético, né, pessoal? A ideia do fluxo, então, é para medir essa, digamos, essa densidade do campo magnético numa região restrita. O vídeo, eu trouxe esse vídeo desse professor, porque ele consegue explicar muito bem a influência do ângulo que tem que ser em relação a essa reta normal aqui. Em relação a essa reta normal que a gente tem aqui, ó. Então, é o ângulo entre o campo B e a reta N. Se der algum exercício que às vezes pode acontecer o ângulo entre a B e a superfície, aí vocês têm que determinar o quanto falta para achar esse valor θ aqui. O que é fácil? Como essa reta normal faz 90 graus com a superfície, se der um ângulo entre o campo B e a superfície, em relação à normal vai ser o que falta para completar 90 graus. Então não é difícil achar, mas dependendo do problema, vocês têm que tomar cuidado, senão acaba parecendo uma pegadinha, você acaba dando um exercício simples. Vamos a um exemplo, então, referente à resolução, né, do fluxo magnético, do cálculo do fluxo magnético. Por uma espira circular de área 400 centímetros quadrados, passa um campo magnético perpendicular ao plano da espira de intensidade 3 Tesla. Determine o fluxo magnético nessa espira. Bom, quais são as informações? Primeiro, a área, 400 centímetros quadrados. Tomem cuidado com a unidade de medida. Outra informação é o campo magnético. E outra informação que fala que é perpendicular ao plano da espira. Por ter falado perpendicular ao plano, ó, seria uma figura como essa. Então, ó, esse circular aqui, ó, essa circunferência é a espira, que era uma espira circular. Aqui, ó, tá o campo B está fazendo 90 graus com a espira. Só que o ângulo que eu tenho que considerar é em relação à reta normal N, que é essa reta aqui, que também é perpendicular à espira. Portanto, é o ângulo entre a reta N e o vetor do campo. Estão vendo que os dois estão apontando na mesma direção em sentido? Quer dizer, de lado, né? Ou melhor, de lado, né? Os dois estão para a esquerda, não é? O campo está para a esquerda
e a reta normal está para a esquerda também, não é? Como os dois estão para a esquerda, então o ângulo entre eles são duas retas paralelas. E o ângulo vai ser 0 graus, como a própria figura já está indicando aqui. Então, a informação que nós temos do ângulo vai ser um ângulo de 0 graus. Entendeu isso, gente? Eu acho que essa é a parte mais difícil na determinação do fluxo, essa determinação do ângulo. E a pergunta pede para determinar o fluxo magnético na espira. Então, as informações, né, que a gente tirou, a área, que aí vem o cuidado, a área está em centímetros quadrados. Obrigatoriamente temos de passar para metros quadrados. Então, 400 centímetros quadrados equivale a 400 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Professor, mas de centímetros para metros não é 10 a menos 2? Correto. De centímetros para metros é 10 a menos 2. Mas de centímetros quadrados para metros quadrados, isso ao quadrado, né? Então fica 10 elevado a menos 4, porque é o menos 2 ao quadrado. Certo? E o campo magnético 3 Tesla, e o ângulo é o ângulo de 0 graus. A equação de fluxo, B vezes A vezes o cosseno, substituindo as informações. 3 vezes 400 vezes 10 a menos 4, vezes o cosseno de 0, que é 1, né? Então, φ, 3 vezes 400 dá 1.200, vezes 10 elevado a menos 4. Essa é a nossa resposta de fluxo magnético. Só que, como temos a notação científica, devemos colocar a notação adequada. Esse número que multiplica a potência de 10 precisa ser menor que 10. Então, a gente vai colocar uma vírgula para deixá-lo menor que 10. Então, a vírgula vai ter que aparecer entre o 1 e o 2, que daí vai ficar 1,2. 1,2 é menor que 10, então está valendo. E quantas casas do final do número até ali, ó? Vai a casa, o 0, o outro 0 e o 2. Então, são 3 casas. Então, vou somar 3 no expoente da potência de 10. Portanto, meu fluxo, 1,2 vezes 10 menos 4 mais 3 dá menos 1. 1,2 vezes 10 a menos 1, Weber. Entendido, gente? Entendido. Beleza. Bom, sobre fluxo não é difícil mesmo partir de cálculo. A única coisa que pode confundir, e eu estou falando várias vezes porque é onde eu vejo muitos alunos errar, é a parte do ângulo, tá? A análise do ângulo. Lembre-se, sempre entre o B e a reta normal N. Agora vamos falar da indução eletromagnética propriamente dita. A gente trabalhou o fluxo, que é importante, mas agora vamos entender o que é indução. Bom, primeiro vamos falar sobre os experimentos de Faraday. Eu não sei se vocês lembram, em Física 5 eu comentei de Faraday com vocês, não lembro se eu já comentei esse semestre com vocês, mas Faraday é um dos cientistas mais importantes da física. Particularmente é aquele por quem eu tenho a maior admiração. Ele tem muitos estudos, e principalmente na parte experimental, ele era um gênio da experimentação. E na parte de eletricidade, ele tem uma grande importância. Ele trouxe muito conhecimento para a parte para o estudo da eletricidade e do magnetismo. E ele se fez aquela pergunta que a gente fez no começo da aula. O campo magnético gera corrente elétrica. Se você consegue criar uma intensidade de corrente elétrica a partir do campo magnético. Era essa a pergunta. Por que tem essa pergunta? Porque Ørsted mostrou em seu experimento que o movimento de carga, né, corrente elétrica, gera campo magnético. Agora a gente quer ver se o caminho inverso é verdadeiro. E Faraday fez uma sequência de experimentos para tentar responder essa pergunta. É possível gerar corrente elétrica através do campo magnético? E aí eu trouxe para vocês um aplicativozinho que a gente vai estar analisando agora. Eu tenho um ímã aqui, e ele está tentando analisar a Faraday. Isso aqui não é o primeiro experimento que ele fez. Isso aqui, digamos que é um experimento definitivo, que ele faz análise a partir com um ímã. Então, tem um ímã, uma bobina, fios ligados da extremidade da bobina à lâmpada, e aqui uma lâmpada. Bom, a lâmpada está apagada porque não existe corrente elétrica. Se eu conseguir produzir corrente elétrica na bobina, a lâmpada acende. Esse que é o princípio.
Então, ó. Só que o ímã está aqui perto, ó, a lâmpada está apagada. O experimento já está acontecendo. Ou seja, a princípio, o ímã não está conseguindo fazer a lâmpada acender, não é? Aí ele pega e começa a movimentar o ímã. Estão vendo ali, ó, na lâmpada? Opa! O que a gente pode afirmar a respeito desse experimento? Quando que ocorre que a lâmpada brilha? Em que momento que ela brilha? Quando tem o campo magnético? Bom, se fosse assim, para ela estar acesa, ó. O campo magnético existe. Ó, vou desenhar as linhas de campo. Ó, existe o campo magnético, o ímã está ali, só que a lâmpada está apagada. Em que momento que a lâmpada acende? Quando o campo é menor? E aí? Quando vai para o sul? Ah? Quando o ímã está bem no meio, né? Não necessariamente, ó, o ímã não está no meio, tá vendo? Ó? Quando o ímã encosta na bobina? O ímã não está encostando, ó. Vou desligar as linhas de campo, ó. O ímã não está encostando. Ó, quer ver quando encosta? Ele faz barulho, então não estava encostando. Aqui tá bem fraquinho, ó, mas tá tendo um pouquinho. O que eu tô fazendo para acender a lâmpada? Vocês ainda não mataram a charada? Pior que não, senhor. Percebam que a lâmpada acende quando eu mexo o ímã. Ó, eu tô andando com o ímã para trás e para frente. O ímã parado, nada. Movo para frente, acende. Movo para trás, acende. Movo para... Agora eu giro o ímã, acende. No momento que ele gira, acende. Mas depois, ó, enquanto o ímã estiver parado, não tem luz. Então, a sacada de Faraday foi colocar um ímã para se movimentar. Movimentou o ímã perto de um condutor, há uma tendência de geração de corrente elétrica nele. Se tiver um circuito fechado, como um circuito elétrico, aí você consegue ter a geração de corrente elétrica pelo circuito. Então, a grande malandragem, não sei se essa é a palavra certa, mas a grande sacada de Faraday foi movimentar o ímã próximo do condutor. Ao movimentar o ímã, corrente elétrica é gerada. Então, respondendo à pergunta do início da aula, é possível gerar corrente elétrica a partir do campo magnético? Sim, desde que você mova o ímã. O ímã em movimento, ele vai gerar corrente elétrica. Vou aqui colocar um voltímetro. Vocês lembram o que é o voltímetro, né? Lembram? Ah, sim? Para que serve o voltímetro? Ele era para medir alguma coisa. Isso. Exato. Ele é um medidor de alguma coisa. Seu nome é voltímetro, o que ele mede? Volts? Potência? Volt? Não, volt não é potência, é tensão ou força eletromotriz, mas vamos falar tensão ou diferença de potencial. Então, volt, por causa da unidade medida, né, de tensão,
o voltímetro ele mede em volts, né? Então, ó, o voltímetro ali, ó, quando eu aproximo, quando eu não mexo o ímã, ele fica parado. Quando eu mexo para um lado, ele acusa. Quando eu mexo para o outro, ele acusa também. Perceberam? Sim. Bom, então esse foi o experimento de Faraday. Vou voltar aqui. Esse foi o experimento de Faraday. Ele conseguiu responder essa pergunta e não só responder, ele conseguiu demonstrar experimentalmente que sim, era possível você gerar corrente elétrica por meio do campo magnético. E ele percebeu que isso acontecia quando você movimentava. Então, o campo magnético em movimento gerava corrente elétrica. Esse aplicativo do senhor aí lembrou do pica-pau, só eu que. Aqueles barulhos lá do pica-pau. Nha, 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 lembrou do pica-pau. Pior que o barulho, ele tem um objetivo. Tá vendo aqui, ó? Tá lembrando algum episódio do pica-pau que ia alguma coisa e voltava. Tá lembrando o episódio do pica-pau antigo? Sim, eu já vi. Parece barulho de sanfona. Quando ele puxa alguma coisa. Sanfona. Mas, ó, nesse caso, ó, olha a setinha. Olha o barulho que faz e para onde vai a setinha. Entendeu? Então, barulho, eles colocaram barulho para identificar isso. Quando a setinha vai para o lado positivo, faz um barulho, e quando vai para o outro, faz um barulho um pouco diferente. Mas depois a gente vai falar para onde que a setinha está apontando, que tem a ver com a parte final da aula, por isso que eu não fechei o aplicativo. No experimento, Faraday observou isso. O ímã em movimento gera corrente elétrica. E aí a gente chega nas conclusões, pegando o que se tinha do experimento de Oersted e os experimentos de Faraday. Oersted percebeu que a variação do campo elétrico gera um campo magnético. Afinal, o que é a variação do campo elétrico? Quando você movimenta uma carga. Bom, corrente elétrica é a carga em movimento. Então, a carga em movimento gera campo magnético e o campo magnético em movimento, né, o ímã se movimentando, gera um campo elétrico. E é daí que surge a junção das duas áreas. Até então, eram áreas distintas. Eu tinha eletricidade, tinha o magnetismo. Eram áreas da física diferentes, mas eram duas áreas da física distintas, mas ainda não tinha algo que conectava as duas. Com esses experimentos, Faraday finalmente achou o ponto de conexão e daí que surge a área chamada de eletromagnetismo. E o que é a indução eletromagnética? É exatamente essa observação da propriedade da geração de corrente elétrica a partir da variação do campo magnético. Então, a indução ela vai ser caracterizada por isso. Você ter corrente elétrica sendo gerada a partir do movimento de um ímã, movimento do campo magnético em geral. E isso vocês vão ver que tem muitas aplicações práticas que eu vou estar comentando depois com vocês. Bom, daí segue a lei de Faraday. Faraday, então, percebeu que movimentar o ímã gera corrente elétrica, mas ele estudou isso a fundo e conseguiu identificar que o que faz variar, o que faz gerar a corrente elétrica é uma tensão elétrica induzida no condutor. E essa tensão ela é induzida por conta da variação do fluxo. Vou voltar lá na figura de novo. Agora sem som. As linhas de campo. Lembra que o rapaz mostrou lá no vídeo que poucas linhas indicam um fluxo magnético menor? Então, conforme você aproxima o ímã, você vai ter aumentando a intensidade do campo magnético. Mais linhas vão entrando dentro da espira. Então, se vai entrando mais linhas, significa que o campo está aumentando. Quando aproxima o ímã, o campo aumenta. Quando afasta o ímã, o campo diminui. Ou seja, ele percebeu que, ao aumentar e diminuir o campo magnético pela espira, pela espira condutora, você induz uma corrente elétrica nela. Então, a conclusão
desse experimento que Faraday percebeu é que se você aumenta ou diminui a intensidade do fluxo magnético sobre a espira, você vai ter uma corrente elétrica sendo gerada. E a segunda coisa que ele observou é que essa mudança também depende do tempo. Ou seja, quanto mais rápido você faz essa mudança, mais intenso é a corrente elétrica. Voltando lá, ó, quando eu mexo devagar, você vê que, ó, nem dá para fazer luz, mas você vê que o voltímetro reage um pouco. Se eu mexo rápido, porque eu tive uma variação rápida, uma variação em curto tempo. Então, ele percebeu que se eu tiver uma variação do fluxo, a variação do fluxo em razão da variação do tempo, eu consigo determinar essa força eletromotriz induzida. Lembrando que força eletromotriz está relacionado com a tensão produzida por um gerador, né? Então, temos aqui a força eletromotriz induzida, medida em volts, vai ser igual ao fluxo magnético dividido pela variação do tempo. Aqui tem um sinal negativo, que vocês vão entender um pouco mais para frente o porquê desse sinal negativo. Mas ele tem um significado. Mas aqui a lei de Faraday a gente vai utilizar para calcular a força eletromotriz induzida em um condutor quando há variação de fluxo magnético por ele. Eu não sei se vocês lembram de Física 5, mas é muito importante. A lei de Ohm, na qual se determina a corrente elétrica a partir da tensão elétrica no circuito. Então, se você determinar a força eletromotriz induzida e conhecer a resistência elétrica do condutor, você consegue determinar também a corrente elétrica induzida nele, certo? Induzida por quê? É induzida pela variação de um fluxo magnético. Eles chamam isso de corrente elétrica induzida. Ok, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ok. Só uma pergunta, o R, o I é a unidade. O R, qual que é a unidade do R mesmo? Ohm. Que é aquela letra que parece uma ferradurinha, né? Que é o de resistência, né? O R é resistência e ela é medida em ohm. O I é corrente elétrica e é medida em amperes. Tá certo. Certo? Bom, exemplo 2. Certa espira condutora de área superficial igual a 0,04 metros quadrados foi colocada numa região onde há um campo magnético fixo de módulo 5 Tesla. Esta espira foi colocada em um suporte que permite o seu giro, de forma que ao girá-la é induzida corrente elétrica na mesma. O que é essa situação? Então, eu tenho um campo magnético aqui, eu tenho uma espira. A espira é algo assim, ó. Então, eu coloquei ela de forma que eu consigo fazer um giro nela. Vários giros, enfim. Então, ela é um objeto que tem ali que consegue produzir um movimento de rotação. Foi medido que a velocidade de giro da espira era tal que ela completava uma volta em 0,2 segundos. Determine a FEM, ou seja, a força eletromotriz, induzida nesta espira. Informações importantes. A área, que dessa vez, ainda bem, está em metros quadrados, então já está na unidade do sistema internacional. O campo magnético, né, 5 Tesla. E o tempo que ela leva para completar uma volta inteira, que é 0,2 segundos. Tempo de uma volta. Bom, e o que pede é a força eletromotriz induzida na espira. Resolução, então. Primeiro passo, para calcular a força eletromotriz induzida, eu preciso necessariamente calcular o fluxo magnético. Aqui. Por que eu estou colocando essa figura? Para mostrar a situação. Ó. Eu tenho uma espira, digamos que ela está em pé, de forma que o campo magnético está passando por dentro dela, fazendo um ângulo de 90 graus com a espira. E aí, no momento, um pedaço de volta, ela vai estar assim, ó. A espira vai estar aqui, né? E o campo magnético vai estar apontando para cá. Muito bem. Só que aqui eu não tenho uma volta completa, eu tenho um pedaço de volta. Mas eu vou calcular o fluxo nesses dois pedaços de volta para poder calcular a força eletromotriz que é induzida nessa espira. Então, tem o fluxo, B vezes A vezes cosseno do ângulo.
Só que aqui eu tenho duas posições. Então, vou calcular o fluxo nessas duas posições. Na posição 1, o ângulo é 0 graus. Por que 0 graus? Ó, vejam, a espira está aqui em pé, o N está para cá, né? A reta normal está para cá, e o campo magnético está no mesmo sentido, ó, as várias setas de campo magnético. Então, como elas estão todas no mesmo sentido do N, os dois no mesmo sentido, então temos um ângulo de 0 graus, elas são paralelas entre si. Vou usar a equação de fluxo, né? Então, o fluxo, na posição 1, é o campo vezes a área, vezes o cosseno do ângulo, 5 vezes 0,04. Lembrando, que o cosseno de 0 graus é 1, então o fluxo magnético em 1 é 0,2 Weber. Na posição 2, eu tenho um ângulo de 90 graus, porque ó, a reta está para cima e o fluxo está para o lado. Então, tenho um ângulo de 90 graus. Qual que é o cosseno de 90? O cosseno de 90 é igual a zero. Como o cosseno de 90 é zero, 5 vezes 0,04 dá 0,2, 0,2 vezes 0 dá zero. Então, o resultado é um fluxo nulo. Então, ele vai de 0,2 Weber para 0 Weber. Então, o primeiro passo a gente fez, foi determinar o fluxo magnético nessas duas posições. O segundo passo é usar o cálculo da lei de Faraday. Só que aqui a gente tem que observar uma coisa. Dessa posição do fluxo C02 para o fluxo zero, eu não tenho uma volta completa. Eu tenho um pedaço de volta. Ó. Estava aqui. Daqui para cá é 1/4 de volta. Até aqui é meia volta, aqui 3/4 de volta, e aqui completa a volta. Ó. Então, aqui eu medi dessa posição para essa, dessa posição para essa. Então, eu tenho apenas 1/4 de volta. Como eu tenho 1/4 de volta, eu vou usar 1/4 do tempo que o enunciado deu. O enunciado deu um tempo de... Deixa eu voltar lá. 0,2 segundos. Então, o tempo que eu vou utilizar aqui é 0,2 dividido por 4. 0,2 dividido por 4 dá 0,05. Esse é o tempo que eu vou considerar. Então, a lei de Faraday, força eletromotriz induzida igual a variação do fluxo sobre variação do tempo. Ali o fluxo final era 0 e o inicial era 0,2, então 0 menos 0,2 dividido por 0,05. Menos 0,2 dividido por 0,05, menos com menos é mais, 0,02 dividido por 0,2 dividido por 0,05 dá 4 volts. E esse é a minha força eletromotriz induzida. O exercício poderia ter pedido a corrente elétrica induzida, mas se tivesse pedido a corrente elétrica induzida, teria que dar o valor da resistência elétrica da espira. Bom, então é isso, gente. Mas antes de finalizar a aula, tem ainda um tópico a ser estudado. Quer dizer, tem dois. Primeiro, algumas aplicações da indução eletromagnética. Coloquei 3 exemplos de aplicações. Bom, primeiro o dínamo. Vocês lembram o que é o dínamo? Dínamo, ele é referente. No começo do ano eu falei, por causa da teoria dínamo, né? No começo do semestre, aliás. O dínamo, ele é aquele instrumento que você coloca na bicicleta, que a hora que você pedala e começa a andar, a lanterna dela liga. Existem vários exemplos de instrumentos como esse. Então, o movimento da roda faz com que acenda a lanterna. Como é que esse dínamo funciona? Esse dínamo tem um ímã ali dentro, conectado com uma bobina. Então, ali, quando gira a roda, pode ser ou o ímã se movimentar ou a bobina se movimentar. Quando houver movimento relativo entre os dois, o ímã vai induzir uma corrente elétrica na bobina. Então, com o movimento ali, você gera a corrente elétrica. Gerador de energia elétrica. Professor, de que tipo... Gostei do exemplo, professor. O exemplo do menino que descobriu o vento, né? Cara, você assistiu esse filme? Claro! Esse filme é maravilhoso. Inclusive, você está estragando a surpresa, porque eu ia deixar como dica de filme para a semana que vem.
Mas isso depois vocês vão estar vendo, tá? Para a semana que vem é um vídeo muito legal. E exatamente ali aquele que parece um tipo de motorzinho que o menino pegou, é exatamente um dínamo. Então você consegue produzir corrente elétrica através daquele dínamo. E quando fala gerador de energia elétrica, o próprio dínamo ele é um exemplo de um gerador. Mas aqui eu estou me referindo a qualquer tipo de gerador, por exemplo, o gerador de uma usina hidrelétrica. Ele é um tipo de um dínamo que tem lá. Só que em vez de ser uma roda de bicicleta que está girando, são umas puta de umas turbinas gigantes que giram quando a água desce por aquelas pás da turbina. Então, quando gira dentro da turbina, você tem um sistema no qual, ao girar a turbina, vai ocorrer um movimento relativo entre um ímã e uma bobina. No caso lá, algo muito grande, da ordem de toneladas, porque eles querem produzir uma força eletromotriz muito grande ali, né? Então ali, o que está girando a bobina, em vez de ser um pedal de bicicleta, é a força da água. Aí você pega a usina eólica, aquela dos aerogeradores, né, o vento. O que muda? Ainda você tem uma turbina que gira ali, mas o que muda é quem está girando a turbina na usina eólica. O dínamo? O dínamo, ele está dentro da turbina. Mas quem que faz girar a turbina na usina eólica? O vento? O vento. O vento bate nas pás, naquelas hélices, e o vento é que faz girar a turbina, gerando corrente elétrica. A usina termoelétrica e termonuclear é a mesma coisa. Também o que vai fazer gerar a turbina. No caso das termoelétricas e termonucleares, é a vapor de água. Na termoelétrica, o vapor ele é gerado pela queima de combustíveis fósseis. Na termonuclear, é uma reação nuclear que faz a água virar vapor e gerar uma turbina. Mas o grande segredo em todas essas usinas é a geração por meio da geração de energia elétrica, de corrente elétrica, por meio de alguma coisa que gira uma turbina. E dentro da turbina você tem ali a bobina junto com o ímã, e o movimento relativo deles é que gera a corrente elétrica. O único tipo de geração de energia elétrica moderna que não tem relação com a indução eletromagnética são as usinas de placas fotovoltaicas, né? As usinas solares. Que ali, a partir da luz solar que gera a corrente elétrica, é um princípio diferente. Mas todos os outros tipos de usinas conhecidos é o princípio da indução eletromagnética. Viva Faraday! E o terceiro exemplo que eu coloquei ali é o trem de levitação magnética. Vocês chegaram a ouvir falar desse trem de levitação magnética? Já ouvi falar, só que eu não lembro se fizeram em grande... Acho que eu vi em uma pequena escala. Sim, alguns países, grupo bem seleto de países, né? Padrão, né? Os países super desenvolvidos. Grupo seleto de países que tem esses trens. São trens rápidos pra caramba. Trens que passam da velocidade de 600, 700 km por hora. Na China já tem um trem que opera nesse sistema. Na Alemanha, eu acho que eles já fizeram também um trem que opera. Aqui no Brasil também fizeram, mas ele ainda não está em uso, né? Ele foi feito na Universidade Federal do Rio de Janeiro como um protótipo. Então, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eles têm um protótipo de um trem desse tipo, mas ele ainda não foi colocado, digamos assim, para um uso social, né, ou comercial, ele ainda não está em operação. Como é que funciona esse trem de levitação magnética? O trem, ele levanta, ele passa uma corrente elétrica pelo trilho, e o trem ele fica tipo flutuando ali. Ao trem ficar flutuando, ele sem o contato com o trilho, você não perde energia por atrito. Então ele consegue mover a grandes velocidades, vai ter o atrito com o ar, mas não tem o atrito com os trilhos do trem. E a força magnética vai manter o trem ali levitando. É uma tecnologia bem interessante. Bom, para fechar a nossa aula, falar a respeito da lei de Lenz. Bom, a lei de Lenz ela é digamos, uma complementação da lei de Faraday. Por que eu digo isso?
Porque a lei de Faraday, ela veio para determinar a intensidade da força eletromotriz e da corrente elétrica induzida. A lei de Lenz, ela vai indicar a direção e sentido da corrente elétrica ao ter uma corrente elétrica induzida. Vou voltar ao aplicativo. Eu só vou desligar aqui o campo para não... Por enquanto. Percebe que quando eu aproximo o polo norte, a seta lá vai para o negativo? Quando eu afasto o polo norte, vem positivo. Ó. Se eu aproximo o polo norte, vai para o negativo. Polo sul, quando eu afasto o polo norte, ó, a fé induzida é positiva, ó, tá vendo? Quando eu aproximo negativo, quando eu afasto positivo. Quando eu aproximo negativo, quando eu afasto positivo. Vou inverter aqui, ó, polo sul e norte. Agora, quando eu aproximo positivo, quando eu afasto negativo. Quando eu aproximo positivo, quando eu afasto negativo. Então, Lenz foi quem determinou esse sentido da corrente elétrica no condutor. Ali vocês perceberam que quando eu inverti o ímã, inverteu a corrente. O que diz a lei de Lenz? Ela diz que a corrente elétrica no condutor, ela precisa ser uma resistência à variação do fluxo magnético. Então, deixa eu desenhar as linhas de campo aqui. Opa. Bom, as linhas de campo, nesse caso, elas estão entrando, né, na espira ali. Lembram da regrinha da mão direita? Acho que alguns de vocês até teve alguma dificuldade com ela. Então, ó, de acordo com a regra da mão direita, o campo magnético está entrando na espira. Então, de acordo com a lei de Lenz, a corrente elétrica tem que ser tal que é como se o campo estivesse saindo. Ela tem que gerar um campo como se fosse saindo. Então, como vai ser um campo como se fosse saindo, ela tem que girar nesse sentido em torno da bobina. Dessa forma, daqui para cá. Como ali nessa posição, ó, ela vai girar daqui para cá, vai dar o sentido da corrente elétrica tal que, quando aproxima, vai dar negativo. O que é o negativo? Aqui você tem a lâmpada ligada dos polos positivo e negativo. Ele dá positivo no sentido convencional da corrente, que é ele sai do negativo, ó, então seria entrando aqui na bobina e saindo por aqui. Ó. Se a corrente ela entra por aqui, ou sai por aqui no voltímetro e entra por aqui, ó, então você tem a corrente positiva. Então, nesse movimento, ao aproximar, ele é negativo porque a corrente está saindo daqui. Por isso que o voltímetro ele marca negativo. E quando eu afasto o polo norte, ele dá positivo porque daí a corrente está entrando por aqui, que é o sentido convencional. Então, a lei de Lenz, ela define esse sentido convencional da corrente elétrica. Quando você aproxima o polo sul, você tem um sentido de corrente. Quando você afasta o polo sul, você tem um sentido oposto. Vamos voltar ao slide. Opa. Então, ó, é isso que diz a lei de Lenz. A indução na corrente, a corrente induzida, ela tem que ser tal que ela vai se opor ao movimento do ímã. Então, ali na primeira situação, ó, o ímã está aproximando, na figura, o ímã está aproximando com o polo sul. Então, minha corrente elétrica tem que ser tal que ela vai gerar um campo que seja contrário a esse polo norte se aproximando. Então, ele vai girar nesse sentido aqui, ó, com a mão direita, a regra da mão direita. Então, como o polo norte está aproximando aqui, então a corrente entra e gira nesse sentido. Na segunda situação, tá como se fosse afastando, né? Ali é a espira que está se movimentando, mas ó, o ímã está se afastando para lá. Como o ímã está se afastando para lá, a corrente tem que ser tal que gera uma variação do campo para cá. Então, o sentido da corrente elétrica é nessa posição aqui, certo? Então, campo magnético. Gente, eu não sei se está aparecendo a posição certa aí. Eu acho que o vídeo ele inverte. Então, ó, a corrente está mostrando invertido. Aí eu acho que isso pode confundir vocês. Ó. Eu vou tentar apontar do jeito que está aí. Então, ó, o polo no primeiro desenho, ele está vindo para cá. Ó. O ímã está se aproximando para cá. Como o ímã está se aproximando para cá, ó, o campo está entrando. Certo? Esse campo entrando aqui vai ter a posição do campo
saindo, a corrente elétrica ela tem que ser tal que vai gerar o campo para cá. Só que tem que usar a mão direita, né? Então, como ela vai estar entrando para cá, o sentido do ímã... Gente, é difícil fazer isso pelo vídeo. Então, o sentido do ímã, ele vai ser... Desculpa, o sentido da corrente elétrica vai ser tal que vai gerar esse campo nesse sentido aqui, ó. Vai girar nessa posição. Eu não sei se vocês estão conseguindo compreender a forma como eu estou demonstrando aqui. Eu estou tendo essa dificuldade de demonstrar pelo vídeo. É que eu olho a figura de um jeito, só que para sair certo eu tenho que fazer para o lado contrário, e acaba dando essa confusão. Mas, ó, tá dando para entender, sim, professor. Ele está aproximando aqui assim para vocês, ó, do jeito que vocês estão vendo, certo? O Polo Norte está se aproximando assim. Então a gente tem uma corrente elétrica, digamos assim, que vai estar girando no sentido tal que o giro do ímã, aí agora usando a regra da mão direita, vai ter que ser nesse sentido aqui. Gente, eu acho que eu não vou conseguir fazer a demonstração certa pelo vídeo, tá? Pelo vídeo confunde um pouco. Eu teria que fazer ela de fotos e eu acho que não dá para fazer. Mas a ideia é essa, do jeito que está mostrando na figura. Ó. Aí vocês vão ter que tentar fazer a demonstração dessa maneira com a mão de vocês mesmos. Então, se o Polo Norte entra no sentido, então a corrente elétrica tem que ser tal que se oponha a esse Polo Norte. Se o Polo Norte sai, então a corrente elétrica tem que ser tal que tem que apontar para o sentido oposto dele saindo. Ok, gente? Então, essa é a lei de Lenz. A lei de Lenz ela não envolve cálculo, ela envolve a direção e sentido da corrente elétrica induzida no condutor devido ao movimento do ímã próximo a ele. E aí a gente finaliza a nossa aula. Ok, gente? Por hoje é isso, gente. Um bom estudo a todos vocês. Tenham um bom dia, pessoal.